Ceia, todo mundo vai me bater. Mas é porque a Santa Ceia é um dos encontros mais importantes da humanidade, só tinha 13 pessoas. Então tá ótimo. Alguns faltaram. Boa noite a todos que estão aqui presentes, a todas. Antes da gente começar o bate-papo aqui com a Débora Coker e com o Rabino Newton Bonder, eu quero apresentar o projeto Pretzel. Esse é um projeto que já está no seu 2º ano, uma iniciativa da nossa congregação, da Sinagoga Betel, em parceria com a Associação dos Amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém, apoio institucional do Clube Hebraica e do Museu Judaico de São Paulo. Nós temos também apoio dos amigos e patrocinadores que entendem o valor do trabalho do projeto Pretzel, que dá um importante suporte para as atividades da Congregação Israelita de São Paulo, Templo Betel. E as histórias que nós trazemos aqui são histórias de profissionais destacados, com histórias de vida interessantes, que nos contam suas realizações nos diferentes campos do conhecimento. Nesta noite, nós contamos então com a Débora Coker, que lança o espetáculo Cura, na próxima semana, aqui, nesta semana, em São Paulo, amanhã, não é isso? A partir de amanhã. E ela vai nos contar tudo sobre do que se trata esse espetáculo. Quase tudo, porque senão vocês não vão no espetáculo. Ora. E nós contamos aqui também com o Rabino Newton Bonder, que vai nos brindar com as suas perguntas e com os seus questionamentos. E a gente conta também com as perguntas e questionamentos de vocês. Então, a palavra está com vocês. Boa noite e obrigado por estarem mais uma vez com a gente na Betel. Então, boa noite, obrigado, Rabino Uri. Nós vamos conversar um pouquinho. Na verdade, eu participei com a Débora na criação desse trabalho que se chama Cura. Ele participou, não, ele costurou. Então, foi ali, ó. Artesania. Eu fui a costureira desse trabalho com a Débora. Então, a gente vai bater um papo, conversar um pouquinho, contar para vocês um pouquinho sobre esse processo, que foi um processo, acho que muito profundo, assim. Eu acho que tem... Estava comentando com a Débora que a grande dramaturgia do espetáculo parte de uma ansiedade dela, né? A Débora tem o Theo, que é uma pessoa incrível, neto dela, e que, a partir lá de uma doença que ele teve desde pequenininho, uma coisa nata, mutação genética. Uma mutação genética. E a Débora, porque é do espírito dela, uma guerreira, a Débora tem todo um espírito de correr atrás, de ser muito proativa, e ela, no lugar de vó mesmo, no lugar de alguém ali tocada por essa situação, ela começa um processo de busca de cura, né? Eu dizia uma intransigência para o fato de não haver cura, né? E de um lugar muito maternal, né? Um lugar muito profundo, que ela chega, nós nos encontramos, né? Débora tinha feito um carinho maravilhoso na feitura do filme Alma e Moral, em que ela, assim, convocada assim, de véspera, né? Ela e o corpo, né, de dança, né, o grupo de dança dela, fizeram um esforço de reportagem, e numa virada de noite, né, tudo assim em cima da hora, ela criou, imagina criar coreografia, que é uma coisa que demanda, né, você treinar, etc. e tal, e a Débora fez ali um carinho fantástico, e filmamos numa noite lá, o Alma e Moral, o filme, todos os trechos, vocês viram já o filme, tem aquelas partes lindas de coreografia, que são, obviamente, da Débora. Então, dali nasceu um contato maior da gente, e a Débora foi me trazendo essa questão, né? Hoje a gente tem muita clareza, a gente até está ali no folheto, né, de que cura é ali um
um grito, né? Ele tem uma... né? O título Cura, ele tem uma interjeição de um grito, de uma demanda, mais do que um grito. E era exatamente essa demanda da Débora, que dizia, cura, tem que curar, tem que achar uma cura. E aquilo estava num momento em que a Débora estava lá num processo acompanhando a ciência de ponta, de ponta, de ponta. O Theo estava nos Estados Unidos, num dos hospitais que tinha um estudo de ponta nessa área de engenharia genética, que está iniciando todo um processo aí revolucionário, que vai acontecer no futuro, mas que está aqui engatinhando, e ela estava lá totalmente envolvida em tentar ajudar a dar aquele peteleco final para a ciência avançar e encontrar uma cura. E é nesse lugar que a gente se encontra. Ela vem me demandar como rabino, né, vem me cobrar né, o rabino chega lá sempre com essa conta, né, existencial, de como é isso? Como é que pode ser isso? Como é que o seu Deus aí resolve essa questão? Né? E, né, pega o microfone. Você está só olhando aí. Não, mas... Tem coisa melhor na vida do que escutar Newton Bonder? Eu não conheço. É sério, eu fico assim. Imagina. Então, veio desse questionamento, né, nasce... E, obviamente, é um trabalho artístico. A Débora tem essa clareza, né? Por isso que ela foi corajosa. É muito corajoso, né, você trazer uma coisa biográfica, né? Tentar trabalhar uma coisa biográfica, que não é, às vezes, biográfica é até mais fácil do que um biográfico que envolve a figura do Theo. Né? Então, produzir isso com uma qualidade artística, eu acho que é um mérito muito bonito da Débora, que de novo, não preciso mencionar isso, ela é uma campeã no trabalho, né, uma linguagem, e com um viés sempre muito artístico. Então, para mim, foi muito interessante esse esforço dramático, não é só dramatúrgico, foi dramático da artista envolta com essa questão, fazer esse movimento. Deixa eu te interromper. O Bonder sempre falou na palavra indignação. Eu tinha uma indignação muito grande com o fato de ter ouvido durante tantos anos que a história do Theo, que a mutação, que a doença do meu neto não tinha cura e não tinha o que fazer. E aí a minha pergunta era para ele, e aí? É para a gente morrer, então? Se não tem o que fazer, chega, né? Então tinha uma revolta, né? Esse momento que ele fala, que eu estava envolvida com os Estados Unidos e tal, eu escutei de um cientista, fera, eu escutei que se eu conseguisse 20 milhões de dólares, eu resolveria, eu curaria essa doença. Eu fiquei louca, não fiquei louca, eu fiquei translocada, acho que não tem nome o que fiz. E assim eu me aproximo dele. E começo com isso, e ele tenta, e eu me lembro hoje em dia, que eu estou um pouco mais calma, eu me lembro dele tentando me dizer, não é bem assim, 20 milhões de dólares não são 20 reais, mas eu não escutava. Qualquer coisa era pouco, com a possibilidade de curar não só o Theo, mas muitas crianças, para quem conheceu a crueldade dessa mutação de perto, né? Então, foi ali, tal, eu acho que quando isso foi 2017, né? E aí teve um ponto que eu vou nomear aqui para mim, que foi muito importante, porque aí depois disso houve mais uma vez um certo cansaço meu. O que aconteceu comigo nesses 12 anos? Eu tentei muitas saídas para essa situação. E cada saída que eu tentei, eu subi montanhas muito altas, com muito esforço. E quando eu chegava lá em cima,
A queda era abrupta, súbita e muito rápida. E aí eu ia de novo, e cada vez mais cansada, não cada vez com menos esperança. Eu continuo com a mesma, exatamente. Eu tenho certeza de que a gente tem coisas por conseguir. Mas, então, eu estava ali, mais uma vez, a tentativa desses 20 milhões, eu não sei o quê, e dum. Nisso, aconteceu algo para mim muito forte. Stephen Hawking, cada um fala de um jeito, morre em março de 2018. E aí, obviamente, todos nós sabemos quem é ele. Tentei ler algumas vezes os livros dele, não consegui entender nada. Mas, enfim, era alguém que eu prestava muita atenção na minha vida. Quando ele morreu, eu li tudo, comecei a ler tudo e falei, gente, esse homem encontrou a cura do que não tem cura. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Ele todo troncho, todo não mexia nada, só mexia a pálpebra. Ele driblou tudo e todos. E eu falei, gente, é isso. É essa cura. A cura do que não tem cura. Porque a cura tinha que existir. E aquilo para mim ficou muito forte, e foi meio junto. E foi a primeira vez que você foi, a gente estava apresentando O Cão Sem Plumas, que é um espetáculo anterior à cura, que é um espetáculo indignado, ele tem um rigor, a contundência de João Cabral de Melo Neto, todo com uma pele de lama, né? Com uma pele, sabe, uma pele terra, uma pele que não é nem lá dentro, nem lá fora. E aí eu me lembro que ele vem e fala sobre os 4 planos. O físico, o emocional, o intelectual e o espiritual. Sobre cada um desses planos, as doenças e as curas, o que cada plano, o que você não encontra num, que você encontra no outro, o que cada plano oferece ou busca. E ali foi é tão incrível, porque hoje você falando desses 4 planos, né? E eles são... E era a chave que eu precisava virar. Por quê? Porque eu estava tendo... E ele falava para mim assim, Débora, o plano científico é o plano físico. E eu falava, não é! Porque claro que não, para mim o físico era a cura. Cura era a vida. Mas ele está certo. A ciência é o plano físico. E tinha um plano, e eu precisava virar essa chave. E eu que precisava disso. Então, fico até emocionada, me dá vontade de chorar. Porque eu que precisava desse espetáculo, eu fiz ele porque senão eu ia morrer. Eu nem ia aguentar, eu ia explodir. Eu precisava alimentar o meu plano emocional, o meu plano intelectual e meu plano espiritual. Eu precisava disso. E quem mais me ajudou a isso sempre, até hoje na vida, é o Theo, claro. E o Newton Bonder, ele foi muito, acho que foi mais do que... eu acho que eu tive essa proteção, essa intuição de chamar ele para fazer a dramaturgia desse espetáculo, para conduzir. Às vezes eu ficava muito frágil, porque estava me expondo muito, né? Principalmente no momento que eu fui pesquisar e trabalhar a doença. Foi um momento que eu sofri. Como é que a gente trabalha imobilidade? Como é que você dança a imobilidade? Dança é movimento, dança é alegria, dança é beleza. Como você dança a ferida? Como você dança a dor? Né? E aí o meu filho, o Miguel, mais velho, falava, fica tranquila que você está com um grande conselheiro. Ele ficava
todo mundo assim perto de mim ficava um pouco, porque eu acho que quando a gente está desesperado, a gente fica meio burro, né? Todo mundo sabe disso. E a gente não podia ficar burro para fazer um espetáculo desse. Era uma fronteira ali para virar... Porque esse espetáculo não é sobre o Theo, é sobre mim. É sobre o que ele causou em mim, mas, na verdade, é sobre o Stephen Hawking. Na verdade, é sobre cada um que vê ele, cada um que se relaciona com ele. E demorou, né? Demorou. Agora deixa ele falar, que ele fala muito melhor. Não, eu acho que demorou, porque tinha um diálogo entre nós, que no início, assim, eu até para tentar aliviar porque a Débora estava querendo encontrar uma cura. E assim, tanto por conhecer um pouco o mundo, tanto o mundo financeiro... Não, peraí, deixa eu interromper ele. Eu perguntei para ele, você tem que me dizer, você é um rabino, o que é a cura? Sabe o que ele me respondeu? Você sabe qual é a grande cura, né? Eu falava, não? Ele falou, é a morte. Eu queria bater nele. A gente teve momentos que as conversas não terminavam assim. Bem. Não, mas o que era essa conversa? Óbvio que eu não estava querendo dizer isso no sentido... Eu queria só trazer uma amplitude para essa busca, porque eu pessoalmente ficava preocupado que a Débora estava apostando todas as fichas na ciência. Não que eu tenha qualquer problema com a ciência, eu acredito profundamente na ciência, só que para mim, ali como uma medida de realidade, eu não achava que essa cura pela engenharia genética, ela estava assim tão para acontecer. E que mesmo aqueles 20 milhões de dólares, que é dinheiro para burro, imagina, ela queria colher no Brasil um dinheiro para ajudar a pesquisa na América. Isso é só uma avó imbuída dessa coisa, assim, o Brasil financiar estudos na América. Então, assim, eu tinha um pouco essa noção de que isso era um pouco assim, irreal. Na verdade, ela também tinha uma preocupação, porque essa é a verdade, a ciência tem condições de fazer coisas incríveis. Nós todos estamos falando dessas vacinas que foram produzidas em poucos meses. CRISPR, porque existe... Quem possibilitou a vacina, que é a palavra que está no cura. Exatamente, todas essas Pfizer, etc., elas usam todos esses conhecimentos que já estão disponíveis. Só que para doenças que têm um número restrito de pessoas afetadas, o mundo, a indústria farmacêutica não investe como investiu na questão da vacina. Então, essa era uma... Homo sapiens. Era uma preocupação muito grande dela. Mas qual era a conversa que a gente tinha? Que eu acho que... O que é conversa? Conversa é uma coisa muito interessante. Conversa são duas pessoas em que uma está falando e a outra está escutando. Uma conversa nunca é alguém que sabe o que dizer. E isso não é uma conversa. Isso é sei lá, o quê? Uma aula, uma fala de um só. Então, havia uma conversa que demorou muito tempo, e a conversa era mais ou menos a seguinte. Por um lado, eu, como vinha desse mundo, não do físico, vinha do emocional, intelectual, espiritual, eu representava isso, e para responder as perguntas que ela me fazia, eu não podia responder do mundo físico, do mundo da ciência, eu tentava encaminhar por esse lugar. E ela dizia, não quero isso, eu quero cura. Não me vem com essas falas de rabino, que sabe que a gente cura assim, ficando sereno, sei lá, não me vem com essas... Vamos para a cura. Eu tenho um netinho que está precisando disso. Então, assim, eu queria dizer, não, mas vamos olhar isso mais amplo. E essa fala, de alguma maneira, chega ao ouvido da Débora nessas nossas conversas. Mas a fala dela chega ao meu ouvido também. Porque em algum momento, eu mesmo, na época, estava escrevendo esses vários livros, e eu pulei a ordem que ia fazer para escrever sobre cura. Né? E fui para o livro da cura para poder refletir sobre a cura. E eu termino esse livro, na verdade, com uma escuta
do que a Débora, como ser humano, como vó, como pessoa, estava dizendo e que eu escuto, que é uma legitimidade para o ser humano de demandar a cura. Essa demanda pela cura, o desejo humano, talvez pelas condições que o ser humano tem, né, e que para nós é tão difícil vislumbrar, projetar no futuro, né, toda essa questão que a consciência nos permite, de não só ter que viver a crueza do sofrimento, da dor, do desconforto, mas imaginar, e como será depois? E como vai ser daqui a pouco? E como, né? Isso é desumano quando a gente está diante de uma doença, não só os rigores da doença, mas o imaginar desse processo, para onde vai isso? Aonde a gente para esse trem dos horrores? Isso acontece na alma humana, na mente humana. Então, assim, em algum lugar, para mim, aquilo foi uma coisa que também caiu uma ficha, em que, para mim, aquilo não era uma coisa digamos assim, do orgulho do ser humano, dessa coisa que muitas vezes a gente critica no ser humano, que o ser humano quer resolver tudo, há uma prepotência humana. De repente, eu digo, não, isso é tão legítimo para um ser humano. Se a gente tem uma consciência, se a gente tem uma capacidade de fazer todos esses olhares e cálculos projetivos, a gente é legítimo. Não sei se a gente tem a potência de resolver todos os problemas, mas é totalmente legítimo o que ela diz. Tem cura, tem que achar a cura, tem que achar... E isso você não pode desistir disso. Tem que haver uma resiliência na busca, no esforço para conseguir isso. Então, assim, no fundo, eu acho que tem essa conversa. E ao mesmo tempo, a Débora vai acomodando essas outras possibilidades de cura, assim como ela diz que, na morte lá do cientista, do Stephen, né, ela se dá conta que ali não teve cura nenhuma, ele continuou com todas as limitações que tinha, foram progredindo como ele já sabia. Imagina, ele tem essa história, né, de uma pessoa totalmente potente, com todas as capacitações físicas e aquela mente fantástica, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, né? Então, realmente, ele se cura, porque ele vive uma vida em que ele, né, a potência dele ali, ele realiza, né? Então, assim, acho que é essa conversa. Eu me lembro que você falou nesse momento, você falou uma coisa, não tenho certeza se foi isso. Lembra que você me disse que ele teve uma sorte, que restou a ele a única coisa que ele realmente precisava, e que ele foi ficando totalmente indiferente ao resto, né? Que ele precisava daquela cabeça, e ele tinha ela. A história realmente do Stephen é algo que me mexe muito comigo, sabe? Como ele não perdeu o humor. Eu conheci uma pessoa agora, na Inglaterra, que fez a abertura da Paralimpíada em Londres. E quem abriu a Paralimpíada foi ele. E ele conheceu ele. E ele me disse que era impossível de não ficar às gargalhadas do lado dele. Que ele falava, assim, palavrões por minuto, debochava de tudo e de todos, tinha uma sagacidade, uma velocidade, sabe? Que as pessoas... não dava nem tempo, ele já... Né? E cada vez mais eu sou fã. Mas essa foi um pouco assim, esses bastidores aí, e tinha esse desafio muito, muito incrível, que é representar, né, o João, que é o produtor da Débora, e que é uma pessoa assim, tem esse olhar muito importante assim, de como o mundo vai enxergar. Ele estava apavorado dela representar doença, representar enfermidade, limitação. Ele estava apavorado. Estava apavorado. E eu não tinha uma censura na minha frente. Não tinha nada que ia me parar. Nem você conseguia me parar. Não queria parar. Não queria parar ninguém. Mas tinha um desafio para a coreógrafa muito incrível,
que era fazer uma estética. Isso é uma coisa muito bonita no olhar que a Débora tem para tudo, né? Eu acho que isso também moveu muito esse espetáculo. Era a indignação da Débora com o preconceito, né? O olhar das pessoas para as pessoas que têm diferenças, né? E é uma coisa muito bonita, assim, que a Débora sempre olhou o Theo, né, como um super-herói. Era a ideia que ela fazia, sabe? Assim como esses personagens lá, desses super-heróis, cada um tem domina o fogo, o outro tem Os X-Men. Ela trouxe para esse lugar, assim, muito da idade do Theo mesmo, né, de representar o Theo como uma figura que é diferente, né, mas que tem, na verdade, um superpoder, né? E até conhecendo o Theo, ele tem mesmo, porque ele é uma figura muito, não sei, muito tranquila, né? Tem uma serenidade nele lá, com tudo que aquilo não passa ao largo, até porque ele sofre, literalmente, na pele, toda aquela dor, aquele incômodo. Então, não é uma coisa alienada, é uma coisa muito presente, né? A Débora já me trouxe ele para fazer perguntas para o Rabino. Ela me joga assim na jaula do leão, né? E ele tem perguntas muito claras, né? Muito objetivas, assim, ao mesmo tempo muito tranquilas, né? Não sei que adjetivo atribuir. É num lugar onde ele tem uma reflexão interna sobre tudo isso que acontece com ele. Então, isso foi muito... O tempo todo teve norteando essa permissão para Débora trazer, e agora vamos talvez já até entrar para falar um pouco de como ficou o espetáculo. Mas assim, quando você fala isso era um ponto muito importante para mim e algo que eu aprendi. Porque eu, como uma artista, é claro que eu estou perto de empoderamentos que todos, né, estão super fortes agora. Os negros, as mulheres, os homossexuais, as doenças raras e por aí vai. E eu sempre tive perto os judeus, né, as intolerâncias, tem vários, né, ataques, né, intolerâncias, coisas cruéis, terríveis. E eu sempre fui uma pessoa que sempre tive essa afinidade, esse fascínio, essa inspiração pelos excluídos, pelos refugiados, pelas minorias. Eu sempre achei mais interessante do que os tais normais, sempre. Isso era uma coisa que E eu, com o Theo, eu fui ficando mais atenta a isso. Falei, gente, é uma coisa assim, absurdo. Como as pessoas olham umas para as outras, como as pessoas vigiam umas às outras, e como elas se metem em assuntos, desculpe, é uma coisa assim, que chega à falta de educação, ao mínimo de elegância, né? Então, era algo muito forte para mim. E essa discriminação, para mim, é uma pergunta que eu me faço: o que é normal? Que eu não sei ainda, ninguém ainda me disse. Queria entender, o Stephen Hawking é normal ou é anormal? É normal, porque ele conseguiu driblar tudo. Por isso, né? Porque o normal é uma pessoa que vive ali, sabe? Então, eu tinha muito essa coisa, tanto é que eu tentei fazer uma coreografia, me lembrei agora. Lembra que eu cismei de fazer tudo de costas? Eu queria fazer tudo de costas, não deu certo, gente. Claro, fiquei uns 6 meses tentando isso. Mas, enfim, então... Coitados dos bailarinos, né? Mas eu já ouço esse negócio. Eu me lembro quando eu subi na parede, em 1995, que eu afirmei um palco vertical, que eu queria subverter certas ordens e criar novas ordens. As pessoas me diziam que isso não era dança. Eu falava, quem é essa pessoa para me dizer o que é dança ou o que não é? Entendeu? É isso. Então, a gente convive com esse tipo de ignorância. E eu fui entendendo, de verdade, isso é uma coisa muito importante, e eu declaro com a boca cheia que o meu grande inimigo não é
a epidermólise bulhosa, não é a doença rara. Meu inimigo é a ignorância. Meu inimigo é o Homo sapiens. Estou brincando, eu estou com esse livro do Yuval Harari. Vocês já devem ter todos, né? Best-seller, o best de todos os best. E realmente, sabe, o nosso inimigo é a ignorância. Então, a gente encontrar o inimigo e poder focalizar o seu ataque, né, e entender, eu fui me entendendo, eu me lembro que a gente... E essas respostas que você deu, me lembro que o Bonner falou, se aproximar da dor do outro cura. Está próximo, isso cura. Me lembro quando ele falou para mim, visitar é curar. Isso era de uma história, da história da carroça, não sei o que lá. E o direito de pedir, de implorar por cura é curar. Nossa, mas para decodificar mas você vê aí... que tudo isso são áreas de cura. Então, começava a aparecer, combater a ignorância era uma forma de curar o que não tem cura, né? Todos esses elementos, eles eram tratamentos para a cura, né? Que eu até quando faço o livro, eu tentei fazer criar esse atenuante para o que não tem cura. Tudo que não tem cura tem tratamento, né? Existe tratamento para tudo, mesmo quando não tem cura para tudo, tem tratamento para tudo. Então, como tratar a cura é um pouco como essa conversa e essa construção aconteceu, né? E eu acho que você, inclusive, exercita essa tentativa de combater a ignorância, apresentando um balé, movimentos do descontrole, movimentos da imperfeição aos olhos do outro, desse que está cobrando uma normalidade, né? Então, ali, isso está muito presente também no espetáculo, esse desafio do estético daquilo que é diferente, né? E colocar esse desafio estético num lugar da beleza, porque a beleza, principalmente na arte contemporânea, ela é um leque muito, muito aberto, né? Pode ter alguém que diga, tudo que vem das matrizes africanas é feio, porque eu não gosto que bata o tambor, que bata... E aí, é feio. E aí, como é que você lida com o que é feio, o que é bonito, né? Lembra que a gente... e era o medo do João, e eu falava... Eu falei, eu não... Você sabe que num dado momento eu cheguei a pensar, talvez a gente precise... Lembra disso? Eu cheguei a pensar em trazer pessoas com insuficiências, ou um cego. Eu passei por esse momento também. Eu tentei descobrir alguma coisa com a cegueira, com a surdez, lembra? Com coisas com a escuta, ou não escutar. E aí eu fui encontrando, porque eu precisava traduzir no corpo, no movimento, essa demanda, essa dificuldade, essa fragilidade, essa insuficiência. Eu também percebi uma coisa importante. O espaço de uma pessoa que está com alguma insuficiência, alguma fragilidade, é diferente. Não é um espaço horizontal. Então, eu busquei trabalhar com os planos inclinados. O esforço de uma pessoa que tem algum problema motor em andar é totalmente diferente de quem não tem. O espaço, o esforço é diferente. E você respeitar isso e não olhar torto para isso, né? Porque é isso que eu busquei fazer. E acho que é um momento do espetáculo tão forte, né? As pessoas se... eu não vi ninguém dizer que achou feio, passa num outro lugar, passa num lugar de se aproximar daquilo. Porque é muito... tem doenças, tem mutações, tem situações que você não tem como ajudar, aparentemente, né? Não tem. Uma pessoa que tem uma dificuldade, você vai andar por ela. Não, mas você está ali,
Você está perto. Sabe, tem umas coisas assim, porque uma pessoa cheia de feridas você não pode abraçar. Todo mundo precisa de um abraço, não existe isso. Aprenda a abraçar. Essa é a ideia, né? É um novo mundo que se apresenta. E aí alguém deu um abraço ali. Então, eu acho que é isso, né? Exato. E aí essa construção começa um pouco assim da ciência, desse lugar importante da ciência, né? E da fé, né? De buscar os recursos. Quais são os recursos da cura para estar... Mas eu tenho umas coisas engraçadas. Eu me lembro que o Bonder me provocou muito, porque eu perguntava, ele falou, pedir é curar. Aí eu chamei internamente essa dança dos pedidos, né? Aí eu comecei a pesquisar, tudo que me aparecia com um joelho, ajoelhado, se arrasta. Aí eu falei, gente, o judeu não se ajoelha. Aí eu pergunto para ele, vem cá, como é que eu faço? Porque eu estou me ajoelhando ali, a gente pode pedir, pode se ajoelhar? Ele falou, pode. Não, porque existia, né? Existe dentro da tradição judaica esse movimento também, então não é uma coisa externa. Tinha esse fator também que, desde o início, eu estava dizendo para a Débora que, como ela estava buscando alguma coisa muito raiz dela, né? nessa dramaturgia que vinha de uma história pessoal e tudo mais, que era um momento onde ela deveria evocar essa raiz judaica dela. E então assim aparece no espetáculo e a Débora foi fazer porque havia não só a mistura um pouco dessa de ciência e fé, mas havia aí essa busca dos recursos da cura. Então, por um lado, existia o recurso da alegria, né, que vinha de fontes, né, de fontes muito pé no chão, né? Vinha do mundo, a sensação era que vinha do mundo afro, que vinha do mundo indígena, né? Que se manifestam não por essa coisa mais mental, racional, né? Que é a ciência, da onde deriva a ciência, mas vinha dessa cura que vem da planta, da cura que vem da dança, que vem dessa dança coletiva, que vem desse lugar terra, né? E alegre e potente, né? E a Débora queria sempre que esse espetáculo ele tivesse a força do combate, não podia ter desistência de maneira nenhuma, não podia ser alguma coisa em que havia no final, então tá, não tinha então tá não, a cura, a busca legítima dessa cura. E então começa aqui esse. Aí conta das histórias. Quer que eu conte ou você conta? Você conta. Então aí o Bonder, para mim, eu conheci o Bonder contando histórias. Na primeira reza que eu fui num Cádiz do meu pai, e a gente foi e tal, estava todo mundo muito, minha mãe, meus irmãos. A gente foi, falamos, cada um, a gente vai ficar 1 hora, a gente ficou 4, 5 horas ouvindo ele contar uma história atrás da outra, né? E aí eu falei, gente, como um bom rabino, o Bonder é um grande contador de histórias. Então eu fui procurar um contador de histórias também, porque eu queria ter uma história nesse espetáculo. E aí a gente leu milhões de histórias e vimos histórias, e ele me contou histórias. E aí um belo dia eu conto uma história para ele, que ele não conhecia, que é a história de Obaloaia, que é a história que está no espetáculo. Obaloaia, ele é uma história, um mito, um orixá do candomblé, e ele é o orixá da cura e da doença. E aí, como muito aconteceu nesse espetáculo, muitas experiências vieram por acaso. Então, a gente estava fazendo uma aula na Bahia de dança, e aí esse professor que estava ensinando vários gestos e movimentos dos orixás, ele fala agora o Obaloaia. Aí começa a fazer o gesto, mostra um pouquinho e conta um pouquinho, uma síntese da história. Eu falei, conheço essa história, um menino que nasce cheio de feridas,
E a mãe que queria, que é a criadora dos seres humanos, queria ter um filho que nascesse dela, a partir dela, tem esse filho, rejeita o filho, fala coisa horrorosa, um menino feio, parece um bicho, nasceu cheio de feridas, e deixa ele na beira do mar. O choro dele chama a atenção de Iemanjá, que é a rainha do mar. E ela olha aquele menino ali e fala, que menino lindo, só que ele deve estar chorando de fome. Aí ela alimenta ele. E aí, quando ele mama, o leitinho que escorre da boquinha dele, no corpinho dele, forma as espumas do mar. E aí ele vai crescendo e ele é todo cheio de feridas. Ela bota uma roupa de palha nele para proteger as feridas. E ele quer encontrar a mãe, então ele sai por aí. E todo mundo pergunta para ela, por que uma mulher tão linda, rainha das rainhas, filho todo coberto de palha? Ele fala, porque ele é o menino mais lindo, vocês vão ver. Então deixa eu ver. Vocês verem, vocês não vão aguentar. E aí, quando tira a palha com o sol, ela tinha passado óleo de dendê nele, então ele brilha, um menino dourado. E aí ele, enfim, é uma história de rejeição, e é uma história que esse menino, outros orixás se aproximam dele, e com o vento ele dança, e dançam em volta dele, e ele transforma as feridas dele em pipoca. Então ele é um orixá da fúria, da raiva e da delicadeza e da cura. E entra essa história, que é uma história linda, e a gente traz ela para o espetáculo. E é engraçado porque é uma história que vem do candomblé. E aí, depois disso, eu convido uma pessoa, porque a gente tem o rabino, que é o Newton Bonder, trabalhando comigo, desenvolvendo, e aí eu chamo o Carlinhos Brown, que é um negro da ancestralidade, que está aqui há milênios, há milhões de anos, e que sabe, né, vem desse universo dos orixás, dos tambores, da terra, dessa conexão sonora desses mitos. E aí se encontram. Então, eu acho que isso tudo vai bordando esse espetáculo, porque aí a gente tem... eu me lembro que eu fui à África, e aí o Bonder me perguntou, você encontrou a cura que você foi buscar em Moçambique? E eu falei, não, mas eu encontrei a alegria. Foi a resposta que eu te dei pelo telefone. Todo mundo canta lá. Todo mundo canta, todo mundo dança. Aí eu falei, a gente vai cantar também. Aí a gente canta, e como é importante cantar nesse espetáculo. Porque todo mundo que pede por cura, todo mundo que entra nesse redemoinho, sei lá, nesse círculo, canta, tem que cantar. A gente reza cantando, não é? A gente reza, todas as religiões cantam, pedindo por algo que está acima, sei lá, Então, aí veio cantar, dançar, alegria, é festa, é pedido, não é pedido. Então, sei lá, vai tudo... Não, eu acho que esse é um recurso que você foi solidificando ali a alegria como uma forma de enfrentamento, né? E depois, eu acho que essa mistura também é interessante, porque ela, da mesma maneira que a fé e a ciência estão ali juntas, né, como recursos, né, a fé tentando atender onde a ciência não consegue responder, porque é a ciência que diz que não tem cura, né, é a ciência que diz isso. E aí você depende de um outro discurso. E a fé diz o quê? A fé diz que tem cura, mas uma cura que não tem cura, né? Então, assim, inclusive incluindo a morte, que para a ciência é uma derrota. E para o mundo da fé é a vida, né? É um recurso da vida. Não, e agora acabei de me lembrar que eu já estava trabalhando nessa música You Want It Darker, que é do Leonard Cohen. Antes, eu já vinha trabalhando com essa música, com Come Healing e You Want It Darker. Mas tinha essa coisa depois que era juntar, além dessa alegria que vinha da África, que era essa matriz
né, de enfrentamento, né, pelo canto, pela dança, tinha a matriz da palavra, que juntava, eu acho que aí a presença talvez até da tradição judaico-cristã, né, que entra a palavra. Então, o espetáculo tem essa mistura, porque você vai das letrinhas lá que compõem, né, a tabela periódica, que compõem o DNA, que compõem essa reengenharia genética, que é brincar com essas letrinhas, né, cósmicas. E dali tem um trabalho com a palavra, com o significado da palavra, e depois um significado com a frase, que a frase já é até mais complicado, porque uma frase contempla uma ideia, né? Uma palavra é uma emoção, né, um impulso, vem uma palavra e ela te traz para um lugar, mas trabalhar alguma frase, e aí entram, por exemplo, os salmos, que são elaborações da tradição judaico-cristã que passou, que são elaborações para falar da cura do que não tem cura, né? O uso da palavra para atender essa dimensão que transcende o que a gente consegue fazer fisicamente com a ciência e leva as pessoas a um elemento, como se fosse um mantra, um território para você entrar. Isso é o convite dos Salmos, para entrar num território que é petitivo, que leva você a pedir, ao mesmo tempo um território onde você está ali trazendo palavras, tentando com as palavras, né, remediar alguma coisa que não tem uma cura explícita, né? Esse esforço da palavra também está ali, junto com o esforço da alegria como um recurso para a cura. Como é a tradução que você fez quando fala dos ossos? Estava pensando agora. Não, que todos os meus ossos... Porque aquela frase é linda. Porque é interessante, é a razão pela qual talvez a gente também geme. Por que a gente, às vezes, quando está doendo, a gente geme? Porque expressar a dor, manifestar aquele momento, trazê-lo a uma manifestação, é alguma coisa que nos atende, né? Então, assim, em várias passagens dos Salmos, vem essa representação da dor, não é num lugar, como é que eu vou dizer assim, imaginal, num lugar que é só assim, estético. É a dor, todos os meus ossos doem. Por que você me abandonou? A sensação de abandono, essa capacidade de falar, o que pareceria assim um soco no estômago, mas que é, na verdade, uma expressão que alivia, né? Tanto petitivo quanto, eu não digo que é uma reclamação, mas é uma expressão daquilo que você está vivendo naquele momento. Aquilo é fundamental, não pode passar num silêncio, você tem que registrar aquilo de alguma forma. E os Salmos, de maneira muito poética, falam disso, né? Falam da solidão, falam dessa dor, que não é essa dor que a gente tem na rotina, que está doendo a cabeça, está doendo o joelho. Aqui é uma dor de todos os ossos, é uma dor existencial, uma dor que te assusta pela profundidade que ela tem, porque ela ameaça até a sua existência, né? Então... E é incrível, porque esse é um momento no espetáculo. Outra coisa que o Bonder falou, não me lembro exatamente quando, mas você me falou que o silêncio era importante. Todos os lugares de cura, o hospital demanda silêncio, os templos religiosos, é um lugar que você não fica gritando, o silêncio é algo. Então a gente precisava trazer o silêncio. Tem uma outra coisa também. Eu não sei como. Esse espetáculo tem muito acaso. Só vocês vão saber, porque acho que a gente nunca falou isso. Mas eu não me lembro exatamente o que eu pedi para o Bonder, que ele me cantou, porque eu adoro ouvir os rabinos, os Razan, né? Cantores religiosos que cantam parece que o canto
não vem da voz, vem de alguma outra, sei lá dentro, de um outro organismo, outra parte física mais profunda. E não me lembro o que foi que a gente falou, e aí ele mandou pelo celular para mim, Alna Elna Refana Lá, que é o primeiro pedido bíblico por cura. Moisés pede a Deus para curar Miriam, que estava, ele mesmo, Miriam estava fazendo fofoca, né? Conta a história aí, vai. Então, como aparece a causa da doença dela é apontada como tendo sido por ela, porque existe uma semelhança entre a lepra, a palavra lepra, metsorá, com a palavra de falar mal, matzará, né? Então, existe essa conexão bíblica de que ela teve como consequência psicossomática e essa doença de pele. Mas o mais bonito é essa. Foi Deus. Que foi Deus que castigou ela, porque ela estava fazendo fofoca. Mas assim, é um castigo. Deus ela não estava inventando coisa de Moisés? Estava questionando. Gente, a Bíblia é cheia de fofoca. Ela já estava numa dramaturgia da Bíblia, mas mas o mais importante é essa manifestação por cura, esse pedido por cura, que é Ana El Narefana lá, né? Por favor, né? Esse clamor, esse pedido do fundo da alma. E aí ele me manda pelo celular, e aí eu mostro para o Carlinhos. E aí eu falei, vamos pedir para ele gravar direito. Ele falou, vou no estúdio. Carlinhos nunca quis usar essa gravação, que nem a gravação do Theo contando a história de Balaia também. E realmente foi por acaso, você me mandou isso. E aí, ele me mandou e eu comecei a usar. Eu achei tão bonito, lembra? Aí eu perguntava, mas quando é que vai gravar? Ele sempre perguntava, quando vai gravar? Eu falei, vamos combinar um dia. Vocês vão ver. E é tão bonito porque é como acontece na sinagoga, quando os rabinos começam a cantar e as pessoas têm uma espontaneidade que esse momento que você implora, você não organiza ele. É um momento que, pelo amor de Deus, cura isso, né? Implorar. E eu achei tão bonito porque aí a gente entra a gente estava o tempo inteiro falando de ancestralidade. Aí o DNA, que é o ACGT, também é ancestral. E aí é o primeiro pedido bíblico por cura. Aí os Salmos, que é o texto mais antigo. E aí é uma história que vem do candomblé, mais antiga também. Então a gente estava implorando por cura há muito tempo. Eu acho que tá uma costura muito interessante assim dos recursos da cura, né? Eu acho que é esse trabalho que é uma costura um pouco dessas conversas, é uma costura que vai acontecendo e que nesse processo está acontecendo realmente um diálogo e está acontecendo por trás desses bastidores tem uma conversa, né, existencial da Débora com essa realidade da cura. Então, assim, eu acho um espetáculo super corajoso, porque todos aqueles temores do João de representar num palco, né, no espaço da arte, a dor, o sofrimento, essas coisas que normalmente as pessoas querem ver longe, né? Está feito, mas está feito o tempo todo a partir desses recursos possíveis né, dos vários elementos que curam. Desses personagens. Foi legal, eu me lembro no dia, porque isso é coisa de bom dramaturgo, no momento em que porque a gente eu vinha intuitivamente, artisticamente fazendo. E teve uma hora que ele falou o seguinte, nós temos 5 personagens aqui. Nós temos o Theo, que é a criança,
que ele teve uma sacação maravilhosa, que é, normalmente, na ancestralidade, na oralidade, a avó conta a história para o neto. Aqui o neto pega a avó pela mão, conta a história e fala, vem aqui, calma, e tal. Ele quem conta essa história. Então, isso é importante. E aí tem o Theo, que é um personagem. Depois a gente tem o Stephen Hawking, que é um personagem que inaugura um momento científico. Daí a gente tem Obaluaí, que é o orixá, que é o mito. O mito que aparece, por incrível que pareça, eu como uma judia, e a gente retomando isso, ele vem de outro lugar, que é muito bom. Eu considero muito bom. E aí tem esse menino, tem esse mito, tem o Stephen Hawking, com a ciência e com a doença, porque ele também trazia doença. E aí, junto com os salmos, Bonder fala para mim, olha que coisa linda dele. Ele falou, me lembro no dia que ele se vira para mim e fala assim, você precisa incluir um personagem muito importante, Jesus, porque Jesus é o maior símbolo de cura da civilização ocidental, principalmente, porque ele cura através do amor. Então, você tem que dar um jeito de andar sobre as águas. Então, nosso quarto personagem é Jesus e o quinto personagem é o Leonard Cohen, que através da canção dele, Hineni, eis-me aqui, I'm ready, my Lord, que ele se vê próximo à morte, que ela está chegando e fala, ok, estou aqui. E aí, eu tinha um desafio grande, né? Porque são ideias, como é que eu ia traduzir em corpo, em movimento, em gesto, em estética, esses 5 personagens? E tem uma coisa bacana que acontece dentro de uma sinagoga, e entre rabinos, entre judeus, eu posso dizer que a gente constrói o Muro das Lamentações. Muitas vezes me perguntam, o que é isso? Eu falo, é o que você quiser, porque na verdade é. E aquele lugar magistral, incrível, de uma simplicidade, que é o Muro das Lamentações, a gente chega lá e só de chegar lá, antes de pedir, a gente já chora, porque é tão emocionante, aquilo a céu aberto, que ninguém é dono de nada, que está ali, que é de tudo, de todos, dos pássaros, da natureza humana, da natureza. Tem uma força, e a gente constrói esse muro. Mas pode ser, são 40 caixas que a gente vai colocando, né? Então, tudo tem um livre-arbítrio que eu gosto muito nesse espetáculo. Porque o Bonder falou isso num dado momento. Eu brincava e falava, está ficando judeu, porque a gente canta em hebraico. Carlinhos Brown, Carlinhos canta em hebraico, aquele negão, rasta. Ele é mais judeu que todos nós juntos. É verdade. Essas coisas são incríveis, sabe? Elas têm uma força, que é a força do conhecimento, que é a força dos livros, das palavras, né? Então, mas isso a gente foi... Não dá para saber como... Eu não me lembro como foi essa história de construir esse muro. Não, ele foi nascendo do petitivo, porque a lamentação, ela também tem, além dessa descrição linda que você fez do muro e tudo mais, o fato daquele lugar se chamar Muro da Lamentação, e lamentação tem uma palavra às vezes ruim, porque parece, né, muito negativa, mas a lamentação é assim, de você trazer para aquele lugar o seu coração pesado e pedir. Então, ele era simbólico, aí, universalmente simbólico dessa representação petitiva. A gente está chegando no finalzinho aqui do nosso tempo pretzel. A gente até, para quem está aqui... Pretzel aquele pretzel mesmo. Gente, com salzinho. Com salzinho, cadê esse. Ele? Cadê ele? Rabino? Tem aí, cadê? Vai, não, como é que não tem aqui agora? Imperdoável. Imperdoável. Imperdoável.
Imperdoável, né? Qualquer coisa dentro de um espaço que tenha ligação judaica, não terminar em comida é imperdoável. E a gente pode ficar um pouquinho mais com os que estão presentes, depois para fazer algumas trocas aqui. E tem uma coisa também que desculpe, eu fico lembrando de coisas, que essa coisa judaica, porque eu me lembro que meu irmão mais velho, eu sou a menor, o Flávio, ele falava para mim assim, uma das coisas que eu mais admiro na religião judaica é que você entra num lugar e todo mundo fica em volta e a admiração é por um livro. Quer dizer, a admiração, fica todo mundo conectado com o saber, com o conhecimento. Então, essa história da história... A Torá é um livro de histórias. E eu queria contar histórias. Então, mais judaica do que eu estava sendo, e tudo mais. Tudo mais, o rabino do lado. E o rabino do lado. Mas, enfim, a gente canta... mas eu queria dizer uma coisa. A gente canta em hebraico, a gente canta em dialetos africanos também. E o Leonardo Cohen canta em inglês. E a música que é cantada, música que é cantada em hebraico, a letra é hebraica, mas a música é sufi. Né? Tem uma costura toda ali. Mas para quem está aqui, a gente vai continuar. Para aqueles que estão nos assistindo aqui, queria agradecer muitíssimo. Não preciso nem... Vocês devem ter visto pela maneira que a gente está conversando. Tem pergunta? Vai ter pergunta aqui deles lá? Desses os de lá? Não, os de lá não. Venham aqui da próxima vez. Os que estão aqui sem esses vão ter essa oportunidade. E a gente continua um pouquinho. Mas dizer prazer que foi ter trabalhado com a Débora, que é um nome internacionalmente conhecido, importante, e esse jeito dela fazer as coisas intuitivo, de ir construindo, né? Ela tem assim todo um faro, um jeito muito legal, onde as coisas tem um quebra-cabeça que vai sendo montado assim. No início é assim um pouco meio atordoante assim, né? Mas tem muita intensidade, e eu acho que esse espetáculo tem não só a angústia, né, a ansiedade dessa cura, mas tem a força dessa mulher assim que é determinada, guerreira, e é essa voz que vai trazer a cura não só para o Theo, mas todas as curas que os seres humanos vão produzir aí no futuro. Super obrigado, Débora, pela generosidade de estar aqui com a gente nessa noite paulista, querendo ficar fria. Eu morro de medo de São Paulo, eu falei isso pro Bonder. Ela falou. Morro de medo. Aí. Morro de medo. É mesmo? Você falou em algum momento que deve ter 40 alguma coisa. 40 caixas? 40 caixas.